Está tentando entrar? Dando mensagem. Tá. Ok. Bom dia a todos, que sejam bem-vindos aí nessa nossa aula de hoje, nossa 16ª aula. Bom dia. Bom dia. Deixa eu só terminar de fazer uns ajustes aqui. Então, vamos lá. Na próxima aula que nós tivemos, né? Então, a gente estava falando do livro de Samuel. Primeiro Samuel, e a gente acabou entrando no livro de Segundo Samuel, tá? Pede um rei, nós vimos aí que Deus pede para que Samuel chega ao povo e fala, ó, para vocês terem um rei, eles vão ter esses direitos, né? Então, nós vimos lá uma lista de direitos que o rei tem, né? Inclusive que seus filhos, os filhos, jovens, né? As mulheres, as moças, os homens, né? Iriam estar totalmente aí livres, ou melhor, estariam realizando trabalho para o rei, né? Então as mulheres estariam servindo dentro do palácio e os homens iriam para o exército, cuidava do campo, os animais e outras coisas. Então Samuel passou para o povo todos os direitos que o rei teria e o que o povo iria fazer para estar mantendo todos esses benefícios aí de um rei. Então, como o povo queria ser igual à nação, as outras nações que tinham um rei, e Deus acabou cedendo, né, concedendo o rei. Nós vimos que Deus escolheu Saul como rei, certo? Pediu para Samuel ungir o rei, então Samuel acabou ungindo aí Saul, mas Saul acabou aí desobedecendo algumas ordens, alguns mandamentos que Deus tinha passado. Com isso, Deus acabou rejeitando a Saul e já tinha escolhido aí um jovem, né? Um jovem irmão de tinha 7 irmãos, seria o filho caçula aí de Jessé, e ele foi ungido como rei. Nós vimos que no final aí do capítulo do 1 Samuel, ocorre a morte do rei Saul e seus filhos, e assim o que acontece? Nós vimos que Davi foi coroado a rei aí de Israel. Da primeira ele foi coroado a rei de Judá, depois das outras tribos acabou sendo rei de todo Israel, tá? Então vou só estar passando aqui um resumo do 1 Samuel, nós vamos falar aí também um resumo do 2 Samuel, que é a continuação da história, tá? O 2 Samuel está contando a história de Davi, as vitórias, as conquistas, o que aconteceu com Davi. Nós vimos lá que Davi acabou aí se apaixonando por uma mulher. Mas vamos lá, o primeiro livro de Samuel, nós vimos que quem foi o autor, né? Então o próprio autor está designado o próprio Samuel, certo? Está descrevendo aí o papel dele. Ele ungiu 2 reis, primeiro Saul, depois Davi, como eu falei, e está contando a história de Saul, certo? A história de Saul, Saul perseguindo Davi, e também conta aí o fim trágico, a morte de Saul, está lá no último capítulo, capítulo 31, tá? Então ele é composto de 31 capítulos, aí o 1 Samuel, 811 versículos, esse é o total, certo? Então esse é o primeiro livro de Samuel. O segundo livro de Samuel, também atribuído para Samuel, teve mais 2 que acabou ajudando a terminar, escrever desse livro, tá? Então, é atribuído a Samuel, a Natã e a Gade. Então, continua a história do segundo rei de Israel. Então, ele fala sobre o respeito
né, de Davi com Deus, do reinado de Davi. O reinado de Davi também durou 40 anos, assim como o reinado de Saul durou 40 anos. Davi também durou 40 anos. Como nós vemos lá em Juízes, cada juiz também governaram 40 anos, tá? Tudo isso tem ligação com o deserto, aquele período que o povo passou lá no deserto por causa do que? Da desobediência. Lembra? Quando eles estavam entrando na terra prometida e o povo começa a murmurar, começa a duvidar em conquistar a terra. Então, todos aqueles homens lá acabaram morrendo no deserto, não entraram na terra prometida. E nós vimos que apenas 2 entraram na terra prometida. Foi Josué e Caleb. Por quê? Porque eles foram ao contrário, eles deram testemunho ao contrário do que os outros 10 homens que acabaram aí contaminando o povo. Com isso, aquele povo não entrou na terra, tá bom? Então, eles ficaram 40 anos no deserto. E assim, são os juízes e os reis, reinaram 40 anos cada um sobre o povo de Israel, certo? E também conta, segundo Samuel, está contando as guerras, as vitórias de Davi, os casamentos de Davi, os filhos de Davi, os acontecimentos dele, e conta também que Davi trouxe a arca para Jerusalém. Lembra que no último juiz a arca tinha sido levada, né, dos filisteus, e eles acabaram devolvendo esta arca aí, certo? Então também é magnífico que ele conta a promessa de um trono eterno. Deus chega para Davi e promete para ele que o trono dele seria eterno, que sempre teria um descendente dele sentado no trono. E claro que já está prevendo que Deus já está revelando é, a vinda de Jesus, tá? A vinda de Jesus. Por isso que Jesus é considerado aí o filho de Davi. Alguns chamaram ele como filho de Davi, certo? Descendência de Davi, raiz de Judá. Então, Deus faz uma promessa para ele, sobre o trono dele seria eterno. Fala também do pecado que Davi acabou cometendo aí com Betseba, de que ele acabou perdendo seus filhos, né? Deus acabou perdoando esse pecado de Davi, e ele acabou aí perdendo o seu filho. O livro, ele chega, o fim do livro, ele está contando uma reflexão sobre Davi fazendo a reflexão sobre a sua vida, certo? E ali foi o seu último momento ali de vida, tá? Então vamos lá. Segundo Samuel, segundo livro de Samuel. Eu separei alguns versículos aqui para a gente estar vendo, mas depois que Davi ele se tornou rei no lugar de Saul, ele foi se casando com várias mulheres, várias concubinas. Então, abre comigo lá no capítulo 4, segundo Samuel. Eu vou ler o versículo 13. Segundo Samuel, capítulo 5, tá? Capítulo 5, o versículo 13. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram de mais filhos e filhas. Tá? Aqui foi quando ele se tornou rei, tá, de todo o povo de Israel. Então aí ele teve mais mulheres e ele teve vários filhos. Então, Davi como rei, tá? Os capítulos próximos aí está contando suas histórias, sua vida. E quando nós chegamos lá no capítulo 7, acompanha comigo, no capítulo 7, eu vou ler o versículo 16, capítulo 7, versículo 16, e bom dia, Daniele, tudo bem? Seja bem-vindo. Daniele, nós estamos lendo aqui o segundo Samuel, capítulo 7. Você já conseguiu abrir nele, tá bom? Segundo Samuel, capítulo 7. Eu vou ler lá o versículo 16. Lá diz assim: Porém, Deus está falando com Davi, tá? Antes de eu fazer a leitura.
e Deus faz uma aliança com Davi. Então, quando ele, por causa da obediência, Davi foi um homem íntegro perante a Deus, Davi sempre procurou seguir os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, ele procurou fazer tudo de acordo com o que Deus pedia para ele. Então, toda em sua vida, Davi procurou manter-se íntegro com Deus, né? Foi pecador? Foi. Ele errou? Errou. Cometeu alguns deslizes? Cometeu, porque é um homem comum. Só que foi um homem escolhido por Deus para ser rei daquele povo, certo? Então vamos lá. Versículo 16 do capítulo 7. Lá diz assim: Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então, aqui é a aliança que Deus faz para Davi, que a descendência dele sempre sentará no trono. E claro que aqui Deus já está previndo que, já está previndo a vinda de Jesus, tá? Como eu comentei alguns minutos atrás, Jesus foi considerado filho de Davi, certo? Então, por quê? Porque Deus fez essa aliança com Davi, tá? E se a gente for ver a genealogia de Jesus, Davi é o seu ancestral. Tudo bem até aí? Se alguém tiver fazendo pergunta, a gente pode fazer, tá? Então vamos lá, do capítulo 1 ao capítulo 6, né, tá contando aí que Davi se tornou rei de Israel, como nós comentamos, certo? Aqui no capítulo 7 nós vimos aí que Deus prometeu um trono eterno de Davi, que a família dele seria abençoada, né, e que teria um grande rei, e que o seu reinado é, foi estabelecido para sempre, tá bom? E isso que acontece durante aí a vida de Davi, tá? Dos capítulos 8, capítulo 9, aqui ele vai contar as vitórias que Davi teve sobre as outras nações, tá? As outras nações que ele estava aí, quer dizer, essas nações, por causa da desobediência do povo de Israel, o que aconteceu? Eles acabaram aí dominando novamente Israel, né? Então Deus, lembra quando Deus chamou o povo e falou assim, olha, se vocês obedecerem às minhas leis, receberão bênçãos, mas se desobedecerem, terão maldições. O que seriam essas maldições? Eles não teriam paz. Seriam atacados por outros vizinhos, outros países, outros povos, seriam dominados por esses povos, seriam até levados como escravos para esses povos. Era o que estava acontecendo. Então, quando o povo pediu um rei, o povo estava sendo oprimido por outros povos, principalmente os filisteus, que eram seus vizinhos, né, e outras nações também. Então, eles eram afligidos todo o tempo, tá? Então, aqui com um rei, eles teriam mais, assim, eles conseguiriam resistir a tudo isso daí. Mas é claro que se vivessem em obediência a Deus, certo? Então, nós vimos o quê? Que Davi, na vida dele, ele cometeu alguns erros, tá? Ele cometeu algum pecado. Lá no capítulo 11, eu vou pedir para alguém ler, quem gostaria de ler aí. Lê para nós, do versículo 1 até o versículo 13, do capítulo 11 aí, segundo Samuel. Vamos ler essa história. Quem gostaria de ler? A Daniele sempre gosta de ler, né, Daniele? Você quer ler, Dani? Deixa ela ler. A visão não está muito boa aqui com esse óculos aqui. Ah, é? Daniele, tá ouvindo? Eu Pode acho que ler, ela então. está aí. Eu acho que ela está ouvindo. Ela deve que ela tá com o microfone desligado, não sei. Mas você quer ler? Pode ler para nós, então. Consegue ler aí? É a partir do versículo 1, né? Isso.
Aconteceu que tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, envio, vai ser meio ruimzinho, porque está muito ruim, envio Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e, e cercassem a Raba, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu agora da tarde que Davi se levantou do seu, do seu, do seu leito e andava passando ao terraço da casa real, e viu o terraço a uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa. Avisa. Até aqui no verso 3. Pode ler até o 5 aí. Enviou a Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é essa Betsabe, filha de Eliã, mulher de Urias? E então enviou Davi mensagem. Enviou a mensagem e nos mandou trazer trazer. E entrando ela, ele se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou retê-lo saber a Davi e disse: peleja é pelejada, estou. Isso. O que ela Está quis muito dizer? ruim. Que ela Está muito estava ruim. grávida. Tá? O que aconteceu aqui? Olha o que Davi comete. Tá? Ele acaba cometendo aí um adultério, um pecado perante a Deus. Davi já era casado, tinha várias mulheres. E um dia, vou resumir aqui, tá esse capítulo 11, para a gente entender. Então, essa leitura aí já dá um norte para a gente começar a entender. Um dia, Davi estava no seu palácio, e o palácio era alto, né? Da janela dele, ele viu uma mulher. Viu que a mulher era linda, formosa, e queria conhecer essa mulher. E ele mandou um mensageiro para ir conversar com ela. E, claro, tá? Nesse período aí, tanto para a mulher, qualquer pessoa, mas nesse caso aqui, para a mulher, foi uma honra para ela ser chamado pelo rei, que o rei queria conhecer ela. Mas não imaginava, na cabeça dela não imaginava isso. Porém, enfim, ela foi, né, se vestiu, foi perante o rei, conheceu o rei queria conhecer ela, porém acabaram se deitando os dois aí e tendo a relação. No fim, passou algum tempo, ela ficou grávida dele, ela ficou grávida, certo? Quando ela avisou a Davi que ela estava grávida, o que Davi fez? Ela era uma mulher casada. Davi pegou, mandou chamar o marido dela que estava na guerra, ele estava em guerra com outros países, tá, com os filisteus, e pediu para chamar ele e deu uns dias de folga para ele. Só que o que acontece? Quando ele chegou na cidade, ele não foi para a casa dele. Ele ficava todos os dias na porta do palácio, ali. Por quê? Porque a preocupação dele era o quê? Como que ele iria ficar uma semana em casa, né, enquanto os irmãos dele, os outros irmãos dos israelitas, estavam em guerra.
e ele lá naquela mordomia de estar em casa. Então ele não aceitava isso. E Davi tentou remediar essa situação, porque se ele fosse para a casa dele, e ele deitasse com a mulher dele, a situação se reverteria. Só que ele já tinha cometido aí o erro perante a Deus, certo? O que acontece? Urias, ele não vai para casa. Aí Davi resolve mandar ele para a guerra. Davi manda ele para a guerra e dá ordem para o comandante: olha, coloca ele na frente da guerra. Por quê? Porque olha o que passou na cabeça de Davi. Ele colocando Urias na frente da guerra, algum filisteus iria matar ele. Se o filisteus matasse ele, ele poderia casar com a Betseba. Foi o que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Urias foi morto na guerra. Quando veio a notícia que Urias estava morto, Davi pegou, chamou Betseba e acabou assumindo e casando com ela, né? Se tornando aí o esposo dela e ela é esposo dele. Então, enfim, Davi cometeu esse pecado, esse erro. O que acontece? Passado aí alguns dias, o profeta Natan, ele chega da Davi e conta uma história no capítulo 12. Eu vou ler a história para a gente compreender, tá? Acompanha comigo aí capítulo 12, versículo 1 em diante. Natan conta uma história para Davi. Olha só. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha um rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis esse tomar de suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, que viera a ele. Mas tomou o cordeirinho do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és um homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu servo e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o heteu, feriste a espada sua mulher, tomasse por mulher e depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que, com isto deste motivo, a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então, Natã foi para a sua casa. Então, olha a história aí, tá? Diante da situação do que Davi cometeu, como ele era um homem íntegro, andava sempre com Deus, né? Ele reconheceu, ele pediu perdão para Deus pela falha que ele fez, mas não foi ele que matou Urias, porém ele foi o causador da morte de Urias. Por quê? Porque ele mandou colocar Urias na frente da batalha com a intenção de que Urias morresse. Com isso, ele poderia casar com a mulher de Urias. Foi isso que ele fez. Então, por causa dessa atitude, o que Deus falou? Olha, pelo que você fez, você vai pagar por isso. Porém, Deus perdoou ele. Porém, teria consequências. Foi isso que aconteceu. Tá? Deus perdoou a Davi
por causa desse erro, por causa desse pecado, porém, veria a consequência, que nos capítulos posteriores aí, os próximos capítulos, vai estar contando as consequências que Davi fez, tá? As consequências que ele fez. Então, o filho vai nascer, foi isso que Deus está falando, ó, seu filho vai nascer, porém ele vai morrer, certo? Tudo bem, até aí, o filho de Davi nasceu, esse filho aí, da Betseba, esse filho aí do pecado, nasceu, ele ficou doente, tá? No período que ele ficou doente, o que aconteceu? Davi não comia, não bebia, não tomava banho, não fazia nada. Então vamos lá, eu vou continuar a leitura só para a gente entender, tá? O versículo 16 aí. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuastes e chorastes. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste o pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu iria a ela, porém ela não voltará a mim. Então, Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e esse lhe chamou Gedidias por amor ao Senhor. Então, veja bem, olhando para essa história aí, nós vimos aí que, diante do pecado de Davi, teve consequências, sim, ele foi perdoado. Deus perdoou, sim, Davi, porém houve consequência. Primeira consequência, a morte do filho. Então, esse filho acabou morrendo, tá? Interessante que, olhando a história aí, enquanto o filho ainda estava vivo, com enfermidade, Davi jejuava, orava, pedia para Deus, orava para Deus, mas Deus já tinha determinado e foi a vontade de Deus, né, e não de Davi. Davi achou que enquanto ele estava orando e o vivo está, como ele falou, que o filho ainda estava vivo, mas com enfermidade, Deus poderia ter misericórdia e estar curando, né? Mas Deus já tinha feito em um propósito. Quando a criança morreu, aí Davi mudou a situação. Então, depois de morto, não tem mais o que fazer, infelizmente. Então, assim, por isso que nós temos que estar cuidando, né, dos nossos entes queridos enquanto estão vivos. Pai, mãe, né, família, filhos, enfim, enquanto eles estão vivos. Porque depois que morreu, não tem mais o que fazer. Não tem mesmo, né, infelizmente. Então, foi aqui. Davi, ele se redobrou no ânimo e continuou a vida. Então, a vida, né, continua. Daí em diante, tá, Davi teve problemas. Nasceu Salomão, né? E esse Salomão aí, com Betseba, Deus abençoou Salomão, Deus gostou de Salomão, e Salomão, ele se tornou rei no lugar do seu pai. Rei no lugar do seu pai. Então, vamos lá. Dos capítulos posteriores aí, tá? O que que acontece? Nós vimos que
Davi tem várias aflições, do capítulo 13 aí até o capítulo 21, ele tem várias aflições. Então, os próprios filhos dele já estão grandes, ele tem problema com os filhos, ele tem problema no reinado dele. Por quê? Lembra que Deus falou: olha, Davi, você foi perdoado, mas terá consequências. Então, aí começa a vir as consequências. Tá? Então, quando Deus perdoa alguém, Deus perdoa. Porém, as consequências vão vir, não tem como fugir dela. Certo? Isso é para qualquer pessoa, qualquer ser humano que se arrepende, pede perdão para Deus, sentiu o coração que Deus perdoa, Deus perdoa. Porém, a consequência não deixa de vir, não deixa de vir. E isso, sim, é bom. Por quê? Porque sabemos que Deus ainda está cuidando, tá? Deus ainda está cuidando. Então, foi o que aconteceu com Davi. Várias consequências aí. Então, do capítulo 13 até o capítulo 21, está contando as consequências que Davi teve por causa do seu pecado. Nós não vamos ler, tá? Porque não está no nosso cronograma, mas diante da leitura vocês vão estar entendendo aí que Davi foge, ele passa por várias tribulações, ele foge de seus próprios filhos, ele tem que sair do palácio, ele tem que sair da cidade, ele tem que viver uma vida em fugitivo, como fugitivo aí, para poder se manter vivo. Então, é isso daí. Mas mesmo diante de toda a situação, quando nós chegamos aqui no capítulo 22, mesmo diante de toda essa situação, Davi entende que tudo aquilo que ele está passando foi por um ato que ele cometeu lá atrás, e ele louva a Deus. Né? Então, o capítulo 22 aqui, Davi está cantando para Deus, em agradecimento, em louvor a Deus, porque mesmo ele passando por esses problemas, Deus está preservando a vida dele, que para ele era o mais importante, a preservação da sua vida e ele vivendo em comunhão com Deus. Então, Davi sempre levou esta importância na sua vida, sempre. Por isso que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, tá? Davi, assim como foi Abraão. Mas, quando nós chegamos aqui no capítulo 23, tá? No capítulo 23, o que acontece? Davi, ele está prestes a morrer, né? Está chegando o fim dele, certo? Ele acaba coroando aí Salomão como rei, tá? Ele acaba coroando Salomão como rei. E nesse período, tinha um rei, um descendente de Davi que estava reinando, e ele faz uma contagem do povo. Ele faz um recenseamento ali, né? Capítulo 23, o capítulo 24. Deus considerou esse ato um pecado. Por quê? Porque Deus não tinha pedido que ele contasse. Né? Então, acompanhe comigo o capítulo 24, eu vou ler o versículo 9. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam de espadas. E em Judá eram 500.000. Aqui Davi pediu para que o seu comandante contasse todos os homens preparados para a guerra. Só que o próprio Davi que pediu, porém, não foi Deus que pediu que Davi fizesse isso. Então, isso foi um outro erro que ele acabou cometendo. Deus não se agradou. Mas olhando aí, tinha aí 800.000 homens, mais 500, mais 500 em Judá. Então, dá um número de 1.300.000 homens preparados para a guerra. É por que Davi fez isso, né? Ele estava pensando já no seu filho Salomão. Só que não foi Deus que pediu para que ele fizesse, não haveria necessidade. Israel já era uma grande nação. Tinha muitos homens preparados para isso. E Davi resolve fazer por conta própria. Então, muitas vezes, a decisão que nós tomamos, o homem toma, não é de acordo com a vontade de Deus. Então, às vezes, quando não dá certo, aí nós ficamos aí, cabeça baixa, né? Triste, desanimado por cada situação. Mas temos que entender que muitas vezes é porque Deus não permitiu.
certo? Então, vamos lá. Aí termina com essa contagem aí, né? Deus não se agradou com essa aí, com essa contagem, porém, né, acabou sendo feita essa contagem. Então, aí nós terminamos aí o livro de Samuel, que é um breve resumo, que conta a história aí dos 2 primeiros reis, tá? O segundo Samuel, ele é composto de 24 capítulos, 749 versículos. Total, 24 capítulos, 749 versículos. Certo? Tudo bem até aí? Tá. Quando nós entramos no primeiro livro de Reis, é interessante que o Reis, ele está ligado, tá, com o primeiro e segundo Samuel. É a continuação da história. É que conta a morte de Davi, tá? A morte de Davi. Então, quando Davi morreu, né, Jorão se tornou rei sobre Israel, rei de Israel. Mas vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver aqui, quem é o autor do livro de Reis? Tá? É atribuído a quem? A Jeremias, profeta Jeremias, certo? E ele sempre tinha alguns auxiliares, os profetas sempre tinham alguém que o acompanhava, que ajudava ele aí nessa caminhada. Então foi ele e seus auxiliares que escreveram aí o primeiro livro de Reis. E está falando sobre obediência, esse primeiro livro de Reis aqui. Quando que ele aconteceu? Por volta de 627 a 585 anos antes de Cristo. Então aqui, o que acontece com a morte, depois aí com a morte de Salomão, o reino é dividido em 2 reinos, reino norte e reino sul. Tá? Então acaba sendo dividido aí. Então Davi acaba morrendo, a gente vê a morte de Davi e o reinado de Jorão. Vou só passar o slide aqui para a gente acompanhar junto, tá? Com um período de 118 anos, 1015 a 897 a.C. foi esse acontecimento aí dos reinados, tá? Então, aí no capítulo 2, eu vou ler o versículo 1 e o 3, 1, 2 e o 3. Acompanhe comigo, ó. Aproximando os seus dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois sê homem. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quando fizeres e por onde quer que fores. Então, a Salomão, para ele permanecer no caminho de Deus. Por quê? Porque ele reconheceu que em toda a vida dele, Deus o protegeu. Tá? Ele foi perfeito? Não. Teve suas falhas? Teve. Mas ele continuou até o último dia da vida dele, firme, ligado com Deus. Então, isso foi o que tornou Davi. Por isso que Deus, né, estabeleceu o trono de Davi para sempre. Por quê? Porque ele sabia, conhecia o coração de Davi, que Davi seria fiel até o último dia de vida. Porém, como ser mortal, como homem comum, né, ele teria sim pecados, como teve, cometeu vários pecados, vários erros aí. Porém, como o coração dele era puro com Deus, ligado com Deus, Deus acabou perdoando ele de todos esses pecados aí. Então, Salomão, vamos lá no versículo 10. Tá? Versículo 10 é capítulo 2. Lá diz assim: Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão sentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então, nós vemos aí que Salomão, o filho
de Davi com a Batseba, aquela mulher que ele acabou cometendo adultério, Deus acabou abençoando. Por quê? Porque Davi, ele andou no caminho de Deus. Aí Deus acabou abençoando a vida dele. E Deus escolheu Salomão para quê? Para ficar no lugar de Davi, tá? Vou passar o slide aqui. No versículo 12 nós acabamos de ler, certo? Interessante que quando nós chegamos, vamos lá em Crônicas, tá? 1 Crônicas, capítulo 29. Abre lá em Crônicas comigo, 1 Crônicas, é o próximo livro aí depois segundo Reis. 1 Crônicas, capítulo 29. Eu vou ler o versículo 22 até o versículo 25. Acompanha comigo a leitura aí. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei em lugar de Davi, seu pai, e prosperou. E todo Israel lhe obedecia. Todos os príncipes, os grandes e até todos os filhos do rei Davi prestaram homenagens ao rei Salomão. O Senhor engrandeceu sobremaneira Salomão perante todo Israel. Deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Então, olha só, Deus abençoou ricamente a vida de Salomão. Tá? Ele se tornou rei no lugar de seu pai, e com isso, Deus acabou abençoando aí. Volta lá em 1 Reis comigo. 1 Reis. Salomão, Davi tinha um desejo, né? Tinha um desejo do quê? De edificar um templo para Deus. Ele sempre carregou esse desejo aí. Deus se agradou com isso. Porém, Deus falou para Davi que não seria ele que construiria esse templo. Por quê? Porque ele era um homem de sangue, um homem de guerra. Então, ele não poderia construir. Davi, ele viu essa necessidade, por quê? Porque ele pensou assim, ele chegou a falar, né? Isso. Olha, eu moro numa casa de cedro. Né? O que seria a casa de cedro? Uma casa bem luxuosa naquele período. Enquanto que Deus morava num templo, num tabernáculo. Não tinha templo, né? Um tabernáculo, uma tenda. Então, Davi se preocupou muito com isso. Deus chega para Davi e fala, olha, Davi, eu sempre, em toda a história, desde quando eu tirei Israel lá do Egito, eu venho morando em tendas. Então, não é você que vai construir, mas sim seu filho, Salomão, irá construir. E Salomão, ele pega essa empreitada, vamos falar assim, e ele dá sequência, e ele realiza, assim, essa construção do templo, tá? Mas, vamos lá para o capítulo 6. Capítulo 6, muito interessante que no capítulo 6, só que antes do capítulo 6, eu gostaria de ler lá no capítulo 3, gostaria que vocês acompanhassem para mim, por que Deus abençoou fortemente o reinado de Salomão, que nós vimos lá em segundo Crônicas, 1 Crônicas, né, 29. Lá no capítulo 3, 1 Reis, eu vou ler o versículo 9. Na verdade, eu vou ler o versículo 2, versículo 3 em diante, só para a gente entender toda a história, tá? 1 Reis, capítulo 3, versículo 3 em diante. Lá diz assim, Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele lugar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão,
de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantivestes-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Vou dar uma pausinha aqui. Olha que interessante, tá? Quando Salomão se tornou rei, ele era criança ainda. Ele não tinha toda a sabedoria de um adulto, a experiência de um adulto para estar reinando. Então Deus aparece para ele no sonho e fala para ele: pede o que você quiser. Então, mas por quê? Porque mesmo sendo criança, quando ele nasceu, lembra quando ele nasceu, Davi entregou ele na mão de Natã. Natã era um profeta. Então, Natã teve todos os cuidados, está ensinando as leis de Deus para Salomão. E Salomão, tendo esse conhecimento, ele chega nesse ponto. Ele agradece a Deus por estar no lugar do pai dele, por ser o escolhido, né? Ele reconhece que o povo é grande, enorme, e ele não tem essa capacidade para reinar. Aí ele pede, versículo 9: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glórias, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então veja bem, ele poderia pedir qualquer coisa. Ele pediu apenas sabedoria para governar o povo. Deus se agradou muito com isso e deu a Salomão muitas outras coisas, né? Riqueza, sabedoria, inteligência. Por isso que ele se tornou aí um dos maiores reis magníficos, ou o maior rei magnífico de toda a história do povo de Israel. Então, por isso que Deus o abençoou, tá? Deus o abençoou muito. Quando nós chegamos aí no capítulo 6, aí, ele resolve edificar o templo de Deus. Acompanha comigo lá no capítulo 6 de 1 Reis. No ano 480 depois de saírem os filhos de Israel do Egito, já tinha se passado 480 anos, tá? Salomão, no ano quarto do seu reinado, 4 anos depois que ele era rei sobre Israel, no mês de Ziv, que esse é o segundo mês. Segundo mês do quê? Lembra que eles saíram no mês de abril, lá do Egito? Abril seria o primeiro mês, depois de abril, né? Maio, segundo mês. Então, este é o mês segundo. Começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Era uma casa muito grande, tá? Então ele constrói o templo aí. Aí segue aí
como que ele construiu o templo, tá? Ele foi construindo o templo, e olha o versículo 38, do capítulo 6. E no ano 1º, no mês de Bu, que é o 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Ele começou a construir o templo e demorou 7 anos para terminar esse templo aí. Então, para ver o tamanho do templo, era tão grande, tá? Salomão, ele pediu o quê? Sabedoria para Deus. Então, nós vemos aí que o primeiro livro de Reis, ele começa contando a história dos hebreus ou do povo israelita. Eles estavam na sua glória, eles estavam vivendo um tempo assim de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de aproximação com Deus, de comunhão com Deus, porque o rei Davi tinha essa comunhão com Deus e ele transmitia isso para o povo. Ele conduzia o povo a ter essa comunhão com Deus. Foi isso que Davi fez. Então, Davi foi um rei muito bom perante a Deus, um rei que viveu em obediência, mesmo tendo seus deslizes. Ele procurou sempre ver a obediência com Deus. Por isso, Deus acabou abençoando e perdoando aí os erros que Davi teve, tá? Por causa dessa obediência a ele. Então, nós vemos aí que o tabernáculo ele é montado, tá? O templo é edificado. Davi não construiu, por quê? Porque ele derramou muito sangue. Ele derramou muito sangue, está lá em 1 Crônicas 22, 8 e 10. Vamos ler, para entender. 1 Crônicas 22, abre comigo lá. 1 Crônicas 22. Eu vou ler aqui o versículo 8 e o 10, tá? 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 8, 9 e o 10. Lá diz assim: Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Tá? Assim também se repete lá no capítulo 28, tá? Então, por isso que Davi, ele tinha um desejo de construir esse templo, mas Deus não permitiu que ele construísse. Seria Salomão, e foi isso que aconteceu. Por isso que Salomão acabou aí construindo o templo, tá? Nós acabamos de ler aí, que leu 38, que está falando sobre a construção do templo. Então, tinha mesmas repartições que tinha no tabernáculo. Salomão usou a mesma medida, mesmas repartições, tudo de acordo com o que tinha no tabernáculo. Ele construiu um templo ali de pedra, tijolo, tá? Olha o tamanho do templo aí, vocês estão vendo aí, 60 côvados, quer dizer, 30 metros de comprimento, 15 metros de altura e 10 metros na frente, tá? Era o tamanho do templo aí que foi construído. Então, seria 60 côvados, 30 côvados de altura e 20 côvados na parte da frente aí do templo. Então, seria aí, ó, o tamanho de um braço. Aí tem duas medidas, tá? Porque é de acordo com o tamanho das pessoas em cada região, tá? Então, o côvado pegava ali da parte onde dobra o braço até na ponta do dedo maior, né, em cima. Então, era contado de acordo com o tamanho da população, tá? Um côvado. Então, seria essa contagem, essa medida que eles usavam aí, pegando aí do braço até o final da mão, tá? 45 centímetros no romanos, de acordo com os romanos, e 50 centímetros com o tamanho dos egípcios. O que dá para perceber?
que os egípcios eram mais altos do que os romanos, então os braços eram maiores. Então, por isso que aparecem essas duas medidas aí. Então, a diferença de 5 centímetros, no final das contas, dá uma diferença muito grande, né? Dá uma diferença muito grande aí, só para a gente entender, tá bom? Então, um côvado para os romanos era 45 centímetros, né? A nossa régua hoje é 30 centímetros, essas réguas escolares, certo? E para os egípcios, 50, né? Analisando aí, então os egípcios eram mais altos, certo? Então vamos lá. Capítulo 8. Capítulo 8. O que acontece aí? Capítulo 8. Tá? Eu vou fazer um resumo aí do primeiro Reis, para a gente entender melhor. Salomão pega a Arca da Aliança, que está no tabernáculo, e leva para o templo. Então acompanha comigo aí capítulo 8, versículo 1 a 11, eu vou ler. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão, na ocasião da festa, no mês de Etani, que é o 7º. Vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor, e a levaram para cima, com a tenda da congregação, e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes levitas os que fizeram. Então foram os sacerdotes levitas, por quê? Porque eles foram separados apenas para esse trabalho. Tá? Deixa eu comentar um ponto aqui, que às vezes muitas pessoas perguntam, mas o nosso tempo, né, o nosso tempo de hoje, com o tempo que está aqui nas escrituras, é diferente. Então, a pessoa fala, os dias são diferentes. Tá? Os dias, eles não mudaram, tá? Tem a mesma carga horária, né? A diferença é que tem um ano que tem um dia a mais, né? Os outros anos são normais, que é aquele ano bissextos, né? Ano bissexto. A contagem aqui, só a contagem de meses que é diferente. Para os israelitas, eles começam um novo ano, um mês, depois da saída do Egito, que foi em abril. Então, essa é a diferença de contagem. Nós, de acordo com o calendário romano, né, nosso ano começa quando? Em janeiro, primeiro mês do ano, certo? Só que os israelitas consideram abril, por quê? Por causa da saída do Egito. Então, é essa diferença que dá. Tá? Então, primeiro mês para eles é o mês de abril, para nós é o mês de janeiro. Então, é por isso que tem essa diferença. Muitos perguntam, mas o professor, esses tempos aqui da Bíblia com os nossos dias de hoje é diferente, né? Os horários são diferentes. Então, a diferença está, né, nesse sentido. Tá? Por quê? Porque eles saíram no mês de abril do Egito. Então, começa a contar a partir do mês de abril. Então, abril, primeiro mês, maio, segundo mês, e assim sucessivamente, tá? Assim sucessivamente. Então, por isso que a contagem deles é diferente da nossa, tá bom? Só para a gente entender esse ponto aí, certo? Então, continuando aí a leitura, versículo 5. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que te dão numerosos, que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar defronte do santo dos santos, porém de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje, tá? Aqui esse dia de hoje é até o dia que foi escrito aqui este livro, tá? O tempo que foi escrito esse livro, não é o dia de hoje que nós estamos contando, não. É quando foi escrito o livro, tá bom? Então,
Salomão construiu o templo na mesma medida de acordo como era o tabernáculo. Ele não fugiu essas regras, tá? Então, da mesma maneira que era, ele acabou construindo aí, de acordo aí com o pedido, né, que Deus tinha colocado, tinha dado para Salomão, esse propósito aí. Então, nós vimos que Salomão trouxe a arca, certo? E lá no capítulo 11, nós vamos lá para o capítulo 11, o que acontece? Em todo tempo, Salomão procurou viver de acordo com a vontade de Deus. Porém, Salomão, ele comete também erros. É um ser humano, acabou cometendo erros aí. Esse erro que ele acabou cometendo, ele, no final da vida dele, ele foi diferente de Davi. Davi morreu servindo a Deus. Salomão morreu, acabou se desviando nos seus últimos dias, aí, nos últimos anos de vida, ele acabou se desviando aí, desobedecendo algumas leis que Deus tinha dado. Por quê? Por causa desse motivo. Ó, capítulo 11, acompanha comigo aí versículo 1 ao 8. Lá diz assim: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Salomão, ele tinha casado com a filha do Faraó, a primeira esposa dele. Está lá nos primeiros capítulos, quando Salomão casa com a filha de Faraó. Porém, no caminho dele, ele foi fazendo alianças com outros reis, que o reino dele teve muitas riquezas e paz. O reino dele foi um reino de paz, não tinha guerras. O reino de Davi teve, no dele não. Deus prometeu paz. Por quê? Porque ele tinha pedido sabedoria. Só que, para manter essa paz também, ele tinha que fazer a parte dele. Mas o que ele acabou fazendo, tá? Ele acabou casando com outras mulheres. Então, vamos lá. Ele recebia visita de reis, ou ele ia até os próximos reis aí, fazia alianças de paz, fazia aliança de paz. Com isso, ele acabava casando com uma das filhas dos reis, com a princesa. Então, ele pagou um preço alto por isso. Tá? Então, olha só, capítulo 11, versículo 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, mulheres das nações de que haviam o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Então, esse foi um problema de Salomão. Por ele ter casado com princesas de outras nações, as outras nações tinham seus costumes, tinham suas culturas, tinham seus deuses. Então, ele, para agradar essas mulheres, ele acabou edificando altares, levantando estátuas dos deuses que essas mulheres seguiam, tá? Quando elas estavam no reino delas, certo? Então, ele acabou adotando essas práticas. E Deus tinha dado, estava na lei, Deus tinha proibido não casar, não se casem, nem vocês, nem seus filhos ou filhas, com estrangeiros. Por quê? Porque perverteriam o coração. E foi isso que aconteceu com Salomão, tá? Então, olha o versículo 3. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Versículo 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon.
Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam seus deuses. Então, olha só, na sua velhice, ele acabou desobedecendo as leis de Deus, Salomão. Então, ele não ficou a vida toda íntegra em comunhão com Deus. Por causa dessas mulheres, ele teve 1000 mulheres, tá? O que seria concubinas? Essas concubinas eram as ajudantes das princesas, tá? Seriam mulheres que eram escravas das princesas, algumas eram compradas como escravas, né? Outras serviam porque a maioria era por causa de dívidas. Às vezes os pais adquiriam dívidas com o rei, e em pagamento eles davam suas filhas para o rei, e essas filhas eram direcionadas diretamente a estar cuidando aí das mulheres do rei. Então é isso que acontecia, ou da princesa, enfim. Então, as princesas, assim, que eram estéreis, elas acabavam concedendo as suas concubinas para se deitar com o marido, para ter filhos através dela. Então, os filhos que a concubina tinha com seu esposo eram considerados filhos dela. Isso era o costume da época, tá? Era o costume da época. Então, as mulheres estéreis tinham filhos com seus maridos através das suas escravas ou concubinas, vamos dizer assim, que era considerado filho delas. Tá? Para nós hoje isso é um absurdo? É um absurdo, porque nossos tempos são outros, certo? Nossos tempos são outros. Então, nesse período, não. Tá? Nesse período, eles permitiam, eles aceitavam isso. Então, para a mulher, era uma honra, assim, ela poder dar um filho para o marido, nem se fosse através da sua concubina. Então, nós vimos aí que Salomão acabou idolatrando aí outros deuses. Então, isso daí foi a tragédia de Salomão. Foi a tragédia de Salomão aí, no seu reinado. Aqui no finalzinho aí, do 41, 43, aí acontece a morte de Salomão, tá? Vamos ler aí comigo aí, versículo 41. Quanto aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? Ele acabou escrevendo um livro, tá? Salomão foi muito sábio. Foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Com a morte de Salomão, tá, o reinado dele foi dividido em 2 reinos. Reinos do norte e reino do sul. Tá? O reino do sul se tornou-se 2 tribos. A tribo de Judá e a tribo de Judá e Benjamim, tá? Reino do Sul, e a tribo governado pelo rei Roboão, filho de Salomão, certo? Reino do Sul, e o reino do norte foram as outras 10 tribos. Então vamos lá. Aí no capítulo 12, versículo 21 e 24, diz assim, ó: Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino de Roboão, filho de Salomão. Olha só, aí eles começaram a ter guerras entre si, a ter problemas entre o próprio povo. Aí começou as tribulações. Tá? Eles não estavam mais guerreando contra outros povos. Interessante que no período de Salomão teve paz, não teve guerra nem com os outros povos, muito pelo contrário, Salomão procurou fazer esta aliança. Então, decorrente dessa situação de Salomão, com a morte dele, aí vem as consequências dos erros de Salomão, tá? Então, para os seus descendentes, ver as consequências. Então, aqui eles começam a ter guerras, a ter atritos entre si, entre as próprias tribos, entre o próprio povo. Por quê? Porque se dividiram aí em 2, certo? Versículo 22. Porém veio a palavra de Deus a Semaias, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo:
Assim diz o Senhor: não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como eles lhe ordenaram. Então veja bem o que eles queriam fazer, tá? As outras 10 tribos, eles foram governados pelo rei Jeroboão, conhecido como rei do norte, certo? Que está aí nos versículos antes, eu vou ler, versículo 16, ó. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? As vossas tendas, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Dorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, porém todo Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e fizeram rei sobre todo o Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Então por isso que foi dividida aí, né? As 10 tribos não aceitaram e se sentiram aí excluídos pelo rei e escolheram aí Jeroboão como rei do norte. Ele acabou sendo rei do norte. Bom, hoje eu vou fazer direto, nós estamos em poucas pessoas, tá? E a gente termina um pouquinho mais antes, para a gente aí ver se terminei o segundo livro de Reis, né? E a próxima hora a gente começa um novo ponto, tudo bem? O livro de Segundo Reis, tá? Depois eu vou fazer um apanhado geral para a gente entender aí, né? O que acontece aí. Primeiro Reis, ele termina com a divisão dos reinos de Salomão, o reino de Davi, que passou para Salomão, certo? E depois da morte de Salomão, o reino foi dividido. Então, nós vimos que o primeiro livro de Reis, ele começa, tá, com a glória de Israel. Israel estava vivendo o melhor momento deles. Um rei, estava sendo próspero, né? Vencia as guerras, conquistava outras nações, tinha um rei temente a Deus, e eles eram obedientes a Deus. Já termina com a destruição, com ruínas, com a morte de Salomão. O que acontece? O reino é dividido. E eles começam a ter atrito entre eles. Então, o primeiro Reis, ele é composto de 22 capítulos e 817 versículos. 22 capítulos, 817 versículos, certo? E o livro Segundo Reis, aí, né, ele começa com a nação em ruínas já, e juntando os dois reinos aí, primeiro Reis e segundo Reis aí, tá? Passa-se um período de 400 anos, certo? Então aí é a continuação da história da divisão do reino aí. Quem escreveu? Jeremias e seus auxiliares, certo? A orientação que é passada para o povo é continuar vivendo na obediência de Deus. Então, nós vimos aí que, por causa da desobediência, depois eles são levados ao cativeiro. Por quê? Porque estão vivendo em desobediências, são conquistados por outras nações e são levados como escravos. Então, é a ruína que acontece aí no meio deles. Tá? Então, está dando a continuidade aí. Como está no slide aí, deixa eu voltar o slide aqui, continuação da história da divisão do reino até o cativeiro dos dois reinos, cobrindo o período de 308 anos, de 896 a 588 antes de Cristo, os acontecimentos. Então, a tribo de Israel, todo esse período,
eles tiveram 19 reis, tá? As tribos de Israel ficaram 10 tribos, que foi dividido, 250 anos aí. Ele caiu em 721 a.C., nas mãos dos assírios. Está lá no capítulo 17, tá? Todo o capítulo 17 está falando aí da queda deles. Tá? Então, por eles estar vivendo aí longe de Davi, da descendência de Davi, eles tiveram pouco tempo aí de reinado, 250 anos, aonde eles colocaram a capital de Nínive. E a tribo de Judá foram 20 reis, tiveram um reis a mais. Mas por quê? Porque eles abrangeram um período de 390 anos. Porque eles viveram um pouco mais na obediência a Deus. Então tiveram mais tempo aí. Porém também caíram na desobediência. Então eles foram aí conquistados pelos babilônios. Capítulo 25. Tá? Capítulo 25. Então todos os reis que reinaram sobre Israel foram 250 anos, e os 20 reis que reinaram sobre Judá foram um total de 390 anos, certo? Total do reinado aí. A capital dos babilônios foi Babel, e a capital dos assírios, Nínive. Certo? Eu não vou entrar nesse ponto agora, porque 9h31, tá? Vou deixar um espaço aqui e daqui a pouco a gente só vai encerrar a aula de hoje. Mas vou fazer um resumo, tá? Primeiro, segundo Reis. Então, o livro Segundo Reis, ele é composto de 25 capítulos, 719 versículos. Então, 25 capítulos, 719 versículos, tá? Depois tem primeiro Crônicas e segundo Crônicas, certo? Primeiro Crônicas, segundo Crônicas, que nós não vamos falar sobre eles, eu vou fazer um resumo sobre eles. Por quê? Porque o primeiro Crônicas, segundo Crônicas, está ligado com o primeiro e segundo Reis. Então nós vamos entender. Vou fazer aqui um breve resumo, tá? De primeiro Reis. Nós vimos aí, Salomão ele se torna rei, né? Ele escolhe sabedoria para Deus. Deus pede, Salomão, o que que você pode pedir o que você quiser. Deus aparece em sonho, lembra? E Salomão pede sabedoria para governar o povo. Tá? Salomão pede muita sabedoria para Deus. E Deus, ele concede essa sabedoria para Salomão. E Salomão, ele se torna um homem sábio, muito sábio aí. Ele tem poder, riquezas, Deus concede poder, riquezas, sabedoria, tudo uma glória para Salomão. Jamais teve um reino igual de Salomão em toda a história do povo de Israel, tá? Mesmo antes como depois. Nós vimos que Salomão construiu o templo, a construção do templo aí durou 7 anos para ser concluído, então foi um longo tempo aí, Todos os capítulos, 9 e 10, está contando as conquistas, o esplendor. Salomão não teve guerra, Salomão procurou fazer paz, entendeu? O problema dele foi ter casado com outras mulheres estrangeiras, que era proibido pela lei. Então, Salomão teve aí 700 princesas como esposa e 300 concubinas como esposas. Então, ele teve 1.000 mulheres. Para dar conta de 1.000 mulheres aí, ele tinha que ter muito poder, né? Muito dinheiro. Então, ele se tornou aí, o reinado dele era um reinado de riquezas e muita sabedoria. Todos os reis da região, todos os reis da época conhecida, iam até Salomão para aprender algo com ele, por causa da sabedoria que Deus tinha dado. Então, Salomão era um conselheiro aí para todos os reis. Muito interessante, né? Um conselheiro para todos os reis. Deixa eu só voltar uma parte aqui que eu queria. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enquanto eu acho aqui, eu vou falando, né? A sabedoria de Salomão. Então, vamos lá. O problema de Salomão foi o quê? Que com a velhice dele, ele acabou adotando outras práticas que a lei de Deus proibia. Então, para que
o que Salomão fez? Para agradar as suas esposas, ele acabou aderindo aí os costumes delas. Então, ele edificou altares, construiu estátuas de acordo com os deuses que as suas esposas adoravam, e com isso Deus não se agradou, tá? Por isso que houve essa divisão do reino após a morte dele. Por que que Deus não dividiu enquanto ele estava vivo? Porque Deus tinha prometido a ele que no reinado dele ele teria paz. Então Deus cumpriu. Mesmo ele vivendo na desobediência, no finalzinho da sua vida, Deus manteve a paz no reinado de Salomão. Por quê? Porque Deus prometeu e ele cumpre. Então, se Deus promete, ele cumpre. Então, ele manteve essa paz. Com a morte de Salomão, quer dizer, essa aliança com Salomão, ele acaba morrendo também. Morre junto com ele. Então, aí vem para os descendentes. Então, aí foi dividido o reino. Nós vimos aí que teve 2 reinos, tá? O reino do norte, Israel com 10 tribos, e o reino do sul, Judá e Benjamim, 2 tribos, Judá e Benjamim. E cada um teve aí seus reis, e teve um período aí de 308 anos aí, total, né? 400 anos total aí, tá? Então, nós vimos que Jeroboão foi o rei de Israel, e Roboão, o rei de Judá. E nós vimos que eles começaram a ter atritos entre eles, porque o reino de Judá, as 2 tribos, não aceitavam que o reino de Israel tinha se dividido, eles tinham que seguir também o rei Davi. Então, tiveram atritos aí, tá bom? Então, aí tem vários reis, depois da morte desses 2 aí, vieram vários reis, né? E dos capítulos aí 15 em diante, aí está contando a história de cada rei, tá? A cada rei. Aí entra um profeta chamado Elias, que recebeu poderes, né, de Deus, e ele acaba aí conduzindo aí o povo, alguns reis obedientes aí, certo? Então, o segundo Reis acaba contando a história de Israel como ruína, um povo, um país, uma nação que foi destruído e acabou aí, por quê? Por causa da desobediência, tá? Por causa da desobediência deles. Então, termina assim. Então, o livro de Crônicas, o que ele traz para nós? Só para a gente entender, ó. 1 Samuel, 2 Samuel, se a gente pegar lá o 1 Samuel, 2 Samuel, quando a gente entra no primeiro livro de Crônicas, ele está fazendo um resumo, dizer assim, desses 2 livros, tá? O primeiro livro de Crônicas, ele resume 1 e 2 Samuel. Então, é um resumo dessa história. A única coisa que ele não conta é a história de Samuel e Saul. O restante, ele está fazendo um resumo. E quando a gente pega o primeiro livro de Reis e o segundo, os 2 livros de Reis, ele está sendo resumido no segundo Crônicas. Então, primeiro o livro de Crônicas resume 1 e 2 Samuel, emitindo a história de Samuel e de Saul, tá? E o segundo livro de Crônicas, ele conta, ele resume a história de 1 e 2 Reis. E ali ele está emitindo a história do reinado do norte. Ele conta apenas mais na história do sul, certo? Então, só para a gente entender. Então, se a gente pegar aí esses 4 livros, é praticamente contando a mesma história, tá? Entenderam até aí? Tudo bem? Agora, quando a gente vê os livros de 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias, tá? Eles eram considerados como um único livro só, porque aí são sequências, tá? Quem foi o autor aí está atribuído a Esdras, certo? Então, a sequência aí dos livros, deixa eu só folhear algumas páginas aqui, só para a gente entender. Então, muito interessante, né? O livro de Neemias, tá? Livro de Esdras, Neemias e Esther. Se a gente olhar aqui, tá? Esses livros aqui, Neemias e Esther, eu vou resumir um pouquinho eles aqui para nós.
Tá, antes da gente entrar nesse período intertestamentário aí, que nós vamos entrar na próxima aula, para a gente entender. Então, ó, os livros de Esdras, Neemias e Esther, conforme segue aí a ordem cronológica nas escrituras, ela abrange um período de 100 anos, aí, mais ou menos 538 a 432 a.C., tá? Então, ele fecha a história do Antigo Testamento, ou a história de Israel. Ele fecha a história. Porque os outros livros que vêm na frente, todos os acontecimentos estão envolvidos no meio desse período. É quando a gente pega o livro de Jó, o livro de Jó está envolvido mais no período dos patriarcas, seria entre Abraão e Isaac, tá? Jacó. Os Salmos, a gente vê que foi escrito nesse período aí, uma parte do rei Davi, outra parte do Salomão. Então, até o último livro aqui do Novo Testamento, lá que é Malaquias, né? Está dentro dessa história, desse contexto, tá? Dentro desse período aí. Está tudo dentro. Então, esses livros de Esdras, Neemias e Esther, eles abrangem um período de 100 anos antes de Cristo, e ele fecha a história de Israel. Ele conta a história da volta dos judeus da Babilônia, depois que eles voltaram da escravidão. Vocês viram que, em Segundo Reis, aqui estão contando que eles caíram, né? As 2 tribos aí foram levados pelos sírios e as 10 tribos pelos babilônios. Então é a reconstrução, então está contando a reconstrução do templo de Jerusalém, tá? O estabelecimento, então eles voltam a reconstruir a cidade de Jerusalém, depois do cativeiro, voltam, começa a formar de novo uma pátria oriental, tá? E aí começa aí a viver novamente como uma nação restabelecida, a nação de Deus, certo? Então é isso que acontece aí, tá? Eles reconstroem o templo, restabelece a vida nacional dos judeus na sua pátria original. Tá? Esdras é um sacerdote, certo? Então, assim, ele tem essa liberdade de estar ensinando novamente a lei, então eles pegam a lei de Deus, e repassa para o povo, tá? Então eles regressam, está contando a regressão deles aí, eles constroem o alicerce, né? Eles vêm. Interessante que eles não estão na ordem cronológica, tá? Se a gente for ver bem aqui, ó, Esdras, Neemias e Esther, ele está fora da ordem cronológica, tá? Esther, no caso, veria primeiro, porque foi por causa de Esther que o povo retornou a Jerusalém para reconstruir. Aí, o que acontece? Tá? Esdras e Neemias, eles voltam para reconstruir o templo e governar novamente. Eles recebem do rei, por causa de Esther, essa autonomia de governar Jerusalém novamente. Aí. Então, constrói, tá bom? Eles reconstroem a vida religiosa do povo de israelitas. Então, Esdras. Quem que era Neemias? Então, Esdras, ele era sacerdote, tá? Um profeta. E Neemias, ele foi para governar Jerusalém. Ele foi estabelecido pelo rei para reconstruir o muro de Jerusalém e governar Jerusalém, tá? O livro de Esdras, ele tem 10 capítulos, 280 versículos, certo? E o livro de Neemias, ele tem 13 capítulos, 405 versículos. Agora, um ponto interessante que chama a atenção aqui, eu gostaria de ler para vocês, tá? O capítulo 9 de Neemias. Neemias não, capítulo 9 de Esdras. Capítulo 9 de Esdras. Diante olha só, quando eles estão em Jerusalém, reconstruir a cidade de Jerusalém, Esdras pega o livro e lê para o povo. Então, ele lê para o povo e fala sobre a aliança que Deus proibiu
dos povos deles fazer aliança ou casamento com outras nações. Nesse período, o que aconteceu? O povo de Israel, os israelitas, eles casaram-se com mulheres de outras nações e também os homens e as mulheres casaram com outros homens. Tá? Então, quando Esdras lê esta parte da lei para o povo, há uma grande tristeza. Só que o povo resolve obedecer. Acompanhe comigo, vou ler o capítulo 10. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele Israel muito grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, pois o povo chorava com um grande choro. Então Secanias, filho de Giel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-se, pois, esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. Tá? O que aconteceu aqui? E depois vem a história aí. Tá? Por que eles choraram? Por que eles se entristeceram? Porque, de acordo com a lei de Deus, eles não poderiam casar-se com outras mulheres ou homens de outras nações. Como tinha acontecido isso, e eles lendo a lei, o que foram feito aqui? Tá? Eles se despediram, os homens que casaram com mulheres estrangeiras, se despediram, mandaram as mulheres embora, se separaram, mandaram as mulheres voltarem para suas terras, as mulheres e os filhos. Imagina só, eles tiveram que acabar com o seu casamento, mandar suas mulheres e seus filhos embora por causa da lei de Deus. Estava realmente transgredindo, porque Deus tinha se proibido esse casamento. Tá? Então eles fizeram isso. Fizeram com o coração partido, né? E aconteceu isso daí. Tanto homens que foram casados com outras mulheres e mulheres foram casadas com os outros homens, tiveram que se separar. Então eles fizeram isso daí e Deus acabou abençoando aí. Olha o versículo 10 aí. Então se levantou esse sacerdote e lhes disse: Vós transgredistes casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Porém, o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora. E não é isto obra de um dia ou dois, pois somos muitos os que transgredimos nesta coisa. Então, o que eles fizeram? Se despediram e mandaram suas mulheres e filhos embora. Né? Então, tiveram que fazer, como estava recomeçando de novo, tiveram que fazer tudo isso aí, tá bom? Neemias, então vamos lá. Isso foi, tá contando aí, né, o livro de Esther, Esther, ele aconteceu, o livro de Esther, ele aconteceu por volta de 30 anos antes do livro de Esdras e Neemias, tá? Porque Esther está contando a história de um rei que acabou aí, eu vou só resumir, tá? Conta a história de um rei, o rei ele era casado, a esposa dele se negou a fazer algo que ele queria, então ele resolveu escolher uma nova esposa. E diante dessa nova esposa, eles separaram várias mulheres, né, bonitas e formosas, e uma das mulheres estava Esther, que ela era judia, ela é israelita, né, era judia, e ela ganhou graça perante a Deus, perante ao rei, e acabou se casando com o rei. Com o tempo, né, ela intercedeu pelo povo. Por quê? Porque um dos comandantes do rei queria matar todos os judeus.
E ela chegou perante ao rei, falou, rei, você não me ama? O rei falou, eu te amo. Então, por que que você está querendo matar o meu povo? Enfim, eu estou resumindo a história, tá? O rei falou, não, não, mas quem está fazendo isso? Descobre quem que é. Esse comandante aí foi enforcado e Esther consegue salvar o povo dela, tá? Desse extermínio aí. Então, diante desse período, depois do tempo, né, Esther, junto com o rei permite, por causa de Esther, que o povo volta para Jerusalém para reconstruir a cidade. Então, e depois aí que vem Esdra é mandado para Jerusalém para reconstruir o templo, em seguida, aí ele se torna um sacerdote, e em seguida é, Neemias ele tem a permissão de ir para Jerusalém e reconstruir o muro da cidade de Jerusalém e se tornar o governante aí, né, concedido pelo rei. Então, o livro de Esther, ele aconteceu 30 anos antes de Esdras e Neemias, tá? Então, depois de 40 anos de Esther, que o templo é reconstruído. Então, foi um evento importantíssimo para o povo de Israel, tá? Então, está descrevendo aí o livramento dos hebreus, né, da nação. Eles foram livres aí, então, senão seriam aniquilados aí por um período de 500 anos antes de Cristo. Então, a diferença seria completa aí, destruição completa do povo de... Se Esther não tivesse intervindo, o povo de Israel seria destruído. Mas não era esse o plano de Deus. Tá? Então, através aí de Esther, né, que dessa ação de Esther foi onde aconteceu a vinda de Jesus. Se Esther não tivesse intervindo, se Deus não tivesse colocado Esther como rainha naquele período, provavelmente não haveria a vinda de Jesus. É claro que Deus acharia outro meio, mas o projeto, o plano de Deus era esse. Então Deus manteve o povo de Judá, os judeus, para a vinda de Jesus. Então, o mundo estaria perdido se não fosse isso. Então, 15 anos depois de Esther, Esdras foi para Jerusalém, reconstruir o templo. Depois de 13 anos, Neemias reconstruiu os muros, tá? Depois de 13 anos aí. Então, foram 30 anos depois. Certo? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Na próxima aula a gente começa aí a falar sobre esse período intertestamentário, que é aquele período em que Deus ficou 400 anos em silêncio, como nós conhecemos. Tá bom? Depois nós vamos estudar sobre esse ponto aí. Então, praticamente aqui, tá? É o livro de Jó, a história de Jó, que aconteceu no período dos patriarcas, depois vem os Salmos, tá? Que foi composto aí por vários autores, tá? Que a gente não vai entrar nesses detalhes, e assim como os outros profetas aí também, tudo aconteceu dentro desse período, tá? Tudo dentro desse período aí. Tudo bem? Então, nós vamos terminar nossa aula por aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade. Podem chamar aí no privado, no próprio grupo. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu acabo respondendo. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana. Continua a leitura aí. Daqui em diante a gente vai entrar em um novo assunto. Tá bom? Deus abençoe a todos. Eu vou parar a gravação aqui para ela salvar. Amém. E tenha uma boa semana.